Falando em equipamento, Sim. você troca de equipamento, eu falei dessa brincadeira das marcas de notarem, testar, muda a marca, é Canon, hora é Sony, aí vem PTZ, aí vem isso aqui e tal. Mas eu vi que a única coisa que você não abre mão nunca é da Apple. É. Você é um rapaz sem muita vaidade para as outras marcas, mas o computador você não abre mão. Por que Apple... Momentos agora, polêmica corte. Polêmica. Por que Apple é melhor que PC ou Windows? Porque Apple é melhor, ponto. Não tem. Melhor e ponto. Não tem. Melhor e ponto. Assim, hoje eu tava falando com Você o tá com a amigo à última tarde. atualização de Mac. Esse é a o última 14. Você não aguenta ficar 6 meses com o mesmo, né? Se lançar o novo, a gente faz o upgrade. Entendi. Não tem problema. Eu não tenho apego a equipamento. A parte mais velha da Triton é o Victor. O resto é tudo novo. Não tem nada. Você não tem nenhum tripé com mais de 11 anos. Tem. Os tripés são antigos. São mais antigos que o Victor. Então o Victor tá atualizadinho ainda. O Victor... Tá. Mas já tá na hora né? Já tá na hora de upgrade já. Mas ele tá fazendo. Ele tá correndo no lago. Ele tá fazendo dieta. Já tô muito cevado. Muito cevado. Conte por que Apple. Vou explicar por que Apple. Eu vou explicar na prática o que aconteceu comigo, tá? Eu sempre tive curiosidade e isso lá atrás, foi em 2006, eu acho, por aí. Eu tinha um amigo que ele foi para os Estados Unidos, voltou com Apple. Era muito louco, mas eu não tinha grana para bancar, enfim. E eu lembro que eu tinha montado um PC, na época eu trabalhava com PC, Adobe Premiere, né? Velhos tempos, né? Difíceis. E aí... Isso Guaraná em rolha. Aí o que aconteceu? Dá um Final Cut pra Luísa de presente, por favor. Não, a gente consegue. É o sonho dela. Aí o que aconteceu? Eu tinha montado um PC que o máximo que o meu dinheiro poderia pagar, que eu não lembro exatamente a configuração, mas vamos falar. Era, sei lá, vou traduzir para o de hoje. Vamos falar, um i5 com 4 de RAM, com um HD tal e placa de vídeo tal. E era uma máquina boa, né? Era uma máquina legal, não era talvez o topo de linha, mas não era um inferior, era uma intermediária para alta, assim. E eu montei aquele computador todo feliz e tal. E aí eu vi um amigo meu trabalhando com um Mac Mini. Que ele a gente chamava de marmitinha, que é um computador que é só a CPU. E aí ele não tem monitor, não tem teclado, não tem mouse. Mas tá tudo ali dentro. Ele é um computador pequenininho assim, um Mac Mini e tal. E aí, não sei se entrou um trabalho, só tava para fechar e deu certo. E aí entrou esse dinheiro. E o dinheiro dava para comprar esse Mac Mini. E eu não lembro se era exatamente o mesmo valor ou era até um pouquinho mais caro. E a configuração desse Mac Mini era a metade do que eu tinha. Na época era Core 2 Duo, tá? Eu falei i5, mas era o que era na época. Então por exemplo, o PC era tipo 2 Duo com clock de 3.0 e o Mac Mini de 1.2. Metade. Memória era tipo 4, 2. Eu acho que é 2, 1, alguma coisa assim. E tudo assim, tudo metade de configuração. E aí eu peguei um casamento na época, eu editei no Premiere, fiz todo lá os cortes e tal, uma cerimônia, sei lá, de 1 hora. E aí eu peguei esse Mac Mini e fiz a mesma edição no Final Cut, apanhando pra caramba, né? Não sabia ainda mexer e tal. Mas eu fiz a mesma edição e tal. E aí eu fiz o render dessas duas máquinas. O que é render? O render é assim, ó, tudo que você faz na edição não existe. O software simula para você o resultado, mas esse resultado não é real. O real é o que você gravou. Então, imagina, eu tenho uma cena de 10 minutos. Eu pego o primeiro minuto, o terceiro minuto e o quinto minuto e corto. O software vai te mostrar como se isso já tivesse pronto, mas isso não está pronto. É uma simulação. Por isso que software de edição de vídeo é pesado, porque ele trabalha com simulações ali para você ver em tempo real algo que não existe. E aí assim que você termina essa edição, você faz o render, que é o exportar o vídeo. E quando você exporta o vídeo, ele vai pegar essa simulação que você criou e vai criar um novo vídeo. Então esse é o render. E aí eu fiz o render no PC e demorou, sei lá, na época acho que foi coisa de 4, 5 horas. Para renderizar o vídeo. Para renderizar o vídeo. Naquela época era bem diferentinho as coisas. Então, um vídeo de 1 hora demorou 1:5. E aí eu fiz o render no Mac Mini com os mesmos arquivos, só em software diferente. E aí o render durou
coisa assim de 25 minutos. E aí, a partir daquele dia, eu abri mão de PC, tipo, vendi tudo, aí mudei tudo para Apple naquela época. Aí eu consegui comprar o restante dos acessórios, aí eu comprei acho que um MacBook branquinho na época. E a partir de lá eu nunca mais tive acesso a PC e nunca mais tive curiosidade. Porque, tipo, foi um tapa na cara. Pra você ter uma ideia, naquela época eu fazia assim, ó, durante o dia eu editava. Então, fazia tudo que era o processo manual e deixava a noite para renderizar, para madrugar, pro dia render. Então, eu dormia do lado do computador, botava para renderizar. E na época, assim, o Premiere, ele dava muito pau. Principalmente no render. Então, eu colocava colocava o despertador, na época a gente não tinha celular. Não, tinha celular, mas colocava o despertador assim, sei lá, a cada 2 horas para eu verificar se não tinha caído. Se não tinha caído, porque senão eu tinha que colocar de novo. Então, assim, era bem diferente do que a galerinha Nutella tá tendo acesso hoje, assim. Hoje tá fácil. Hoje tá muito fácil. Hoje você diz o celular, mano. E comparado ou não, hoje o MacBook às vezes tá mais barato que um PC. Hoje os valores estão bem... se equivalem, mas o desempenho não.